Então agora a gente vai começar efetivamente a falar sobre as estruturas dermatoscópicas. A gente vai falar especificamente, pessoal, sobre cores. As estruturas dermatoscópicas, como eu defini na última aula, se define por cores e formas com uma correspondência histológica específica, né? Aqui nessa aula a gente vai falar especificamente sobre as cores. E pessoal, essa é uma aula que eu já adianto para vocês, é uma aula conceitualmente fácil, é uma aula simples, mas que eventualmente, justamente por ser fácil, a gente pode deslizar aqui nesse conceito e cometer falhas mais para frente. Eu vou mostrar para vocês isso de uma forma prática com alguns casos. Por exemplo, essa lesão que vocês estão vendo aqui na tela. É uma lesão que tem a cor amarronzada, com tons de preto, e eventualmente alguma pessoa que tem algum conhecimento dermatoscópico pode achar que essa lesão é um nevo melanocítico ou essa lesão é um melanoma, e esse erro começa por interpretação incorreta das cores, né? Essa outra lesão agora, muita gente olha essa lesão e vê a simetria dela e acha que ela é um melanoma, né? Porque é uma lesão que tem tons de preto e tons azulados, com múltiplas cores, e acha que é um melanoma. E isso começa esse erro, essa lesão na verdade é um carcinoma basocelular, esse erro começa pela interpretação incorreta das cores dessa lesão. E essa última lesão, por exemplo, né? Muito frequente achar que essa lesão é um névoa, é um melanoma, quando na verdade isso é uma lesão doença de Bauer pigmentada, né? Também é a mesma coisa. O erro inicial aqui é sempre um erro de interpretação incorreta das cores. Por isso, pessoal, essa aula é fácil, mas ela é muito importante de dominar esse assunto. Então vamos começar. Quantas cores a gente precisa saber? Quais os grupos de cores que a gente precisa saber na dermatoscopia? Essencialmente 4 grupos de cores. O grupo de cores da melanina, da hemoglobina, da fibrose e o grupo de cores dos lipídios e da queratina. O mais importante, o mais usado, sem dúvida, é o grupo de cores da melanina. Vamos falar sobre ele. A melanina, a cor da melanina, ela varia do preto ao azul conforme a profundidade do pigmento, conforme a profundidade da melanina. Se a melanina estiver na camada córnea, ela vai se apresentar na dermatoscopia por motivos de reflexão e de refração, ela vai se apresentar como preto. Se ela estiver na camada espinhosa alta, ela vai se apresentar como marrom escuro. Se ela estiver na junção dermoepidérmica, ela vai se apresentar como marrom claro. Se por acaso a melanina estiver na derme, ela vai se apresentar com tons de azul. E aqui eu queria falar 2 coisas com vocês. Primeiro, por que isso acontece? Acontece porque quando a luz do dermatoscópio incide na pele, ela é absorvida pelo tecido e também refletida. Então esse processo de absorção e reflexão faz com que, de acordo com a profundidade, a melanina tenha cores diferentes. E o outro ponto que eu queria falar para vocês, se vocês notaram, eu coloquei o azul com um asterisco aqui. O asterisco por quê? Porque se vocês forem ver no livro de dermatoscopia, vocês vão ver que lá nos livros, classicamente se descreve que a melanina, quando está na derme superficial, na derme papilar, ela tem um tom azul acinzentado, e a melanina que está na derme reticular tem um tom azul metálico. Pessoal, isso na prática é um tanto irreal, na verdade, né? A pele e a espessura tanto da epiderme quanto da derme varia bastante ao longo do corpo, varia bastante em relação à face, à pele glabra, à pele do tronco. A espessura desses tecidos varia bastante. Então a gente não consegue precisar, só pela cor, a diferença entre derme papilar e derme reticular. Então aqui, para simplificar, a gente vai falar tons de azul, significa que a melanina está na derme. Ponto. Então, vamos entender esse conceito direitinho. A melanina, pessoal, ela é produzida pelo melanócito. A gente sabe que o melanócito é uma célula que provém da crista neural, que tem organelas especializadas na produção de melanina, que são os melanossomos. E vejam aí na imagem, o melanócito é uma célula dendrítica, né? E através desse dendrito, os melanócitos distribuem a melanina no melanossomo em direção aos queratinócitos. Essa relação entre o melanócito e os queratinócitos ao redor dele
é uma relação que a gente chama de unidade epidermo-melânica. Epidermo por conta dos queratinócitos, melânica por conta da melanina e dos melanócitos, né? Então, cada melanócito produz a melanina e distribui para outros 36 queratinócitos. Aí você pode estar me perguntando, mas Márcio, qual a importância disso para a dermatoscopia, né? Beleza, legal isso, tudo bem. Então você está falando de histopatologia, você está falando de histologia, muito bom. Mas qual a importância disso para a dermatoscopia? A importância disso é completa, pessoal, porque quando a gente vê a cor da melanina, isso significa que a gente está vendo a cor da melanina, a gente não está vendo o melanócito. Então, quando eu olhar uma lesão com a cor marrom, por exemplo, eu estou vendo que aquela lesão contém melanina. E a melanina é um pigmento produzido por melanócito e distribuído aos queratinócitos. Logo, a cor da melanina, ela diz respeito a lesões tanto melanocíticas quanto queratinocíticas, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, essas cores que a gente falou, que variam com a profundidade do preto ao azul, elas podem acontecer tanto em lesões melanocíticas como neve e melanoma, quanto lesões queratinocíticas, aqui entra um grupo muito grande de queratose seborreica, CBC, SEC, dermatofibroma, tumores foliculares e etc. A gente vai falar bastante sobre isso no curso, mas por hora tenho esse conceito guardado. Se eu vir a cor da melanina, eu tenho que pensar nessas duas possibilidades. Pode ser que seja uma lesão melanocítica, pode ser que seja uma lesão queratinocítica. Como é que eu vou diferenciar esses dois grupos? Através das formas. A gente está vendo cores. A partir das próximas aulas, a gente vai ver as formas que definem as estruturas dermatoscópicas. Mas, por hora, guarde esse conceito. Tá? Então, vamos aqui aplicar isso na prática. Vamos praticar. Nesse curso, a gente vai praticar bastante. Eu vou trazer sempre exemplos para a gente praticar junto. Tá? Então, por exemplo, essa lesão. Eu não sei ainda sobre a forma dessa lesão, eu não sei ainda sobre as estruturas dermatoscópicas, a gente só sabe sobre as cores. A gente está vendo que é uma lesão predominantemente amarronzada, e por ser amarronzada, essa é a cor da melanina. Calma, a cor é da melanina, não é do melanócito. A melanina é produzida pelo melanócito e entregue aos queratinócitos. Então, se eu vir uma cor da melanina, eu tenho que pensar, essa lesão pode ser que seja melanocítica ou pode ser que seja queratinocítica. Eu não sei ainda, tá? Mas eu queria agora fazer um raciocínio com vocês. A seta preta, ela está indicando uma estrutura marrom escura. Isso significa que essa lesão, essa estrutura onde a seta preta está apontando, ela está localizada em que região da pele? Por ser marrom escura, ela está localizada na espinhosa alta. Enquanto que a seta branca está apontando uma outra estrutura. De que cor? Cor marrom clara. Por ser marrom clara, essa estrutura está localizada na junção dermoepidérmica. Então vamos para outro exemplo para a gente treinar. Vamos agora, por exemplo, essa seta preta aí. Essa seta preta está apontando uma estrutura marrom escura. A gente ainda não sabe que estrutura é essa, a gente vai aprender isso. Mas só pelas cores. Marrom escura, então, está localizada em que região? Se for marrom escura, a gente sabe que a melanina marrom escura está localizada na espinhosa alta, enquanto que a seta branca está apontando uma estrutura marrom clara. Se é marrom clara, então essa estrutura está localizada na junção dermoepidérmica. Essa é uma lesão que tem melanina. A melanina pode ser de uma proliferação melanocítica ou queratinocítica. Por enquanto, a gente não sabe a diferença entre os dois. Vamos para o próximo exemplo. Vocês estão vendo essa lesão aí, que é uma lesão amarronzada, cor da melanina. Eu não sei se é melanocítica ou queratinocítica, e por enquanto não interessa a gente saber. O que interessa é onde a seta branca está apontando. Ela está apontando uma estrutura que é preta, né? Então, se essa estrutura é preta, isso significa que ela está localizada em que região da pele? Está localizada na camada córnea. Ótimo, excelente. É isso que eu quero que vocês guardem por enquanto. Mas você pode me perguntar, por que então a gente vai guardar isso, né? Vamos ver esse último exemplo agora, para a gente terminar esse conceito, para a gente consolidar bem essa história. Essa lesão é uma lesão com múltiplas cores, mas a seta preta ela está apontando uma estrutura azul. A estrutura azul significa que essa estrutura está localizada em que região? Está localizada na derme. A seta branca está numa estrutura marrom clara. Marrom clara significa que está na junção. E qual em si a importância disso, né?
Tudo bem, legal saber que está na junção, que está na espinhosa aorta, mas qual é a importância disso? A importância são essas 3 informações que eu coloquei aí no slide para vocês, pessoal. Primeiro, tem a importância diagnóstica fundamental. A gente saber interpretar a cor da melanina corretamente, não correr direto para a lesão melanocítica. Saber parar e olhar e raciocinar. Então, tem importância diagnóstica fundamental. Tem uma importância também prognóstica. Por exemplo, imagine que eu estou diante de um melanoma, né? A gente sabe que um dos fatores prognósticos mais importantes do melanoma é o Breslow, que é a espessura do melanoma. Se eu então coloco um dermatoscópio numa lesão e vejo que essa lesão é um melanoma, e nessa lesão eu encontro áreas azuis, isso significa que a lesão está na derme. Então eu tenho uma lesão com um prognóstico pior, porque a lesão é mais espessa, né? E além disso, pessoal, essa informação sobre a profundidade da lesão, ela é muito importante para indicar o local que eu vou fazer biópsia. Eventualmente eu não vou fazer uma biópsia incisional, eventualmente eu vou precisar fazer biópsias incisionais. E eu preciso escolher o local onde eu vou fazer a biópsia incisional. Eventualmente eu vou precisar escolher o local mais superficial da lesão, como acontece no letigo maligno. Eventualmente eu vou precisar escolher o local mais profundo da lesão para representar melhor o Breslow. Então, saber dessas nuances das cores, dominar essas nuances das cores, é muito importante também para o próprio procedimento da biópsia. Então, vamos seguir em frente. A próxima cor é a hemoglobina, né? A hemoglobina é uma cor bastante usada na dermatoscopia, né? Quando a gente vira essa cor vermelha da hemoglobina, os tons de vermelho, a gente tem que pensar que isso acontece tanto nas lesões primariamente vasculares, as lesões angiomatosas, quanto as lesões não pigmentadas, por exemplo, as lesões neoplásicas. A cor da hemoglobina vai variar com a oxigenação dela, né? Quando a lesão tiver um alto teor de oxigênio, por exemplo, nas lesões neoplásicas, eu vou ver uma vascularização vermelho brilhante. Isso acontece, por exemplo, no CBC, isso acontece no SEC, isso acontece no melanoma, né? As neoplasias malignas, elas induzem a angiogênese, induzem um aporte sanguíneo, um aporte de oxigenação para a lesão. Isso provoca uma lesão essencialmente vermelha brilhante, né? Enquanto que, se a hemoglobina tiver um baixo teor de O2, eu vou ver lesões púrpuras, arroxeadas, às vezes até um tom um pouco azulado. Por que que isso acontece e qual a importância disso? Por exemplo, em malformações vasculares, as malformações são mal oxigenadas. Graças à cor, eu consigo dar esse diagnóstico, né? E por fim, se eu não tiver trombos ou se eu tiver coágulos, eu vou ver preto parecendo inclusive com o preto da melanina. Mas aqui é o preto vascular, que a estrutura vai ajudar a gente a reconhecer. Então vamos trazer exemplos aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente vê hemangiomas rubis, né? Com essa cor meio vermelho cereja, meio púrpura, né? A gente vai falar bastante sobre essas estruturas, vai falar bastante sobre como identificar essas estruturas mais para frente. Mas por enquanto só se ateiam às cores. E aqui nessa outra lesão, uma lesão que é um diferencial de melanoma, é o angioqueratoma. Veja que é uma lesão preta, mas contém essas estruturas circulares, que a gente vai falar mais para frente sobre elas. Mas vejam que é uma estrutura preta, vascular preta, portanto, são trombos. Isso acontece bastante no angioqueratoma, inclusive na histopatologia do angioqueratoma, né? Então vamos seguir para o terceiro grupo, agora a fibrose. A fibrose, ela é excesso de colágeno, né? Ela pode acontecer por uma reparação, por um processo de cicatrização, ou por um processo de regressão imunológica, né? O importante na dermatoscopia é a gente definir o que é fibrose. Na dermatoscopia, como estrutura, como cor, a fibrose é uma cor branca, mas é uma cor necessariamente mais branca do que a pele ao redor, do que a pele circunjacente. Isso é muito importante, porque eventualmente vocês vão lidar com pacientes que são muito brancos e vocês vão saber, isso é fibrose, isso é regressão, como é que eu faço? Só é fibrose, mesmo em pacientes com fototipo baixo, só é fibrose se aquela área for mais branca do que a pele circunjacente com a pele normal do paciente. Então vamos ver exemplos disso. Por exemplo, essa lesão. Vocês veem que a seta está apontando para a pele normal do paciente, né? Compare o tom da pele normal com o tom do centro da lesão. Veja que o centro da lesão é um branco nacarado, um branco mais brilhante, um branco mais branco do que a pele ao redor.
Esse é o branco da fibrose. Essa lesão, inclusive, é um dermatofibroma. No centro do dermatofibroma, histologicamente, a gente encontra um colágeno quiloidiforme, um colágeno quiloidiano denso. E é por isso que a gente vê na dermatoscopia esse tom branco, né? Então, seguindo esse outro exemplo aqui, a gente vê o melanoma, tem várias estruturas aí no melanoma, a gente não vai entrar no mérito de falar dessas estruturas agora. Quero mostrar para vocês essa estrutura indicada pela seta preta. Essa área sem estrutura branca é uma área de regressão do melanoma. Como é que eu sei? Porque eu comparo com a pele circunjacente e vejo que essa área é mais branca do que a pele normal do paciente. É assim que a gente define fibrose. E por último, o último grupo da queratina e dos lipídios, né? Começando pela queratina. A queratina, pessoal, se ela for branca, ela indica que é uma queratina seca, sem exudato. Isso acontece particularmente na psoríase, que caracteristicamente tem uma escamação branca na clínica, né? E na dermatoscopia a gente vai ver essa descamação seca, branca. Enquanto que as lesões inflamatórias ou as lesões ulceradas, elas eliminam um transudato ou um exudato que se mistura com a queratina branca, o exudato proteico ou com a hemoglobina, se mistura com a queratina branca e dá um tom alaranjado ou amarelado. Vejam aí, por exemplo, na esquerda tem um exemplo da psoríase, uma escama branca, uma queratina branca seca, enquanto que à direita vocês veem um carcinoma epidermoide, um centro bem ulcerado. Esse centro ulcerado faz com que a exudação entre em contato com a queratina e faça com que essa queratina fique com esse tom amarelado. Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse é um outro exemplo de uma lesão inflamatória e vejam que aqui eu tenho tons alaranjados, tons amarelados. Eu vejo prostemática também porque é uma lesão claramente muito exudativa. Então veja que a queratina ela vai variar se ela está misturada ou não com o exudato, tá? E por último, o lipídio. O lipídio, a gente sabe, lipídio é gordura, a gordura é sempre amarelo e vai continuar sendo amarelo na dermatoscopia também. Seja nas lesões que são primariamente xantomizadas, como o xantogranuloma juvenil, como está aí no exemplo, ou secundariamente xantomizadas, como o dermatofibroma xantomizado. Vai ser sempre amarelo, tá? Então, por fim, o que é importante a gente guardar dessa aula, pessoal? É importante a gente gravar esses 4 grupos de cores, cor da melanina, da hemoglobina, da fibrose, da queratina e dos lipídios. É importante saber que a melanina ela varia de acordo com a profundidade, preto na córnea, na camada espinhosa alta, marrom escuro, junção dermoepidérmica claro, marrom claro e na derme, tons de azul. A gente não vai entrar naquele mérito do azul acinzentado, azul metálico. Fica com isso, derme, tons de azul, tá? Eu preciso saber que quando eu vi as cores da melanina, que vai variar do preto ao azul, eu tenho que pensar que isso é da melanina, não é do melanócito, né? Então a melanina é produzida pelo melanócito e entregue através da unidade epidermomelânica aos queratinócitos. Então eu tenho que pensar, se eu ver a cor da melanina, opa, isso pode ser uma lesão melanocítica ou uma lesão queratinocítica. Quem vai diferenciar as duas são as estruturas dermatoscópicas e por enquanto a gente não está falando. Eu preciso saber os tons da hemoglobina, vermelho quando tiver alta oxigenação, que é o caso das neoplasias, púrpura nas malformações, e caso houver coágulo, trombo, como acontece nos angioqueratomas, eu vou ver preto. Por fim, a fibrose, mais branca do que a pele circunjacente, esse conceito é muito importante, tá? E a história da queratina, que a queratina branca, ela é a queratina seca, sem exudato, enquanto que a queratina úmida, aquela queratina com exudato, com transudato, ela vai ter tons amarelados e alaranjados, assim como a própria gordura. Então, se a gente dominar esses conceitos das cores, pessoal, a gente vai ter uma fundação muito importante para agora, para a próxima aula, a gente partir para as estruturas dermatoscópicas. A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar sobre formas, tendo domínio sobre as cores correto, a interpretação correta das cores, a gente vai poder interpretar as formas corretamente. Na próxima aula a gente vai falar sobre lesões melanocíticas, como identificar as lesões melanocíticas e a fundação aqui das cores, como vocês perceberam, é muito importante para a interpretação correta disso. Então, até a próxima aula.